Informo, podemos citar? Informo que hoje é a última oportunidade para aqueles que desejarem adquirir os convites para o MAC Dia Feliz, que é promoção em prol do Hospital Joana de Guzmão. A Janaína, a companheira Janaína, tem os convites em mão. Também depois, ao final, vou lembrar da nossa festiva do dia 28 de agosto, que aí é um compromisso de todos os companheiros, com exceção daqueles que vão estar viajando, obviamente, né, de estarem presentes para que possamos realizar um grande evento em prol ao albergue noturno Manuel Galdino. Passo a palavra à nossa companheira Maria Terino para o serviço de protocolos. Vamos lá, gente. Companheiras, companheiros, visitantes, convidados, bom dia. Esta é a 6ª reunião ordinária do ano Rotary 2016-17, em que o Rotary comemora o mês do desenvolvimento do quadro associativo e de novos turnos. Temos a grata satisfação de contar com a presença do jornalista Moacir Pereira, que nos falará sobre a mídia, a crise e as eleições. Seja muito bem-vindo. Composição da mesa. A mesa dos trabalhos tem ao centro o presidente Adriano Zanotto, à sua direita o nosso palestrante Moacir Pereira, à esquerda do presidente o secretário Augusto César Severino. Registro dos rotarianos visitantes. A companheira Tânia Chuva, administradora do Rotary Clube Florianópolis Amizade. A companheira Luz Parquim, professora, também do Rotary Clube Amizade. Temos ainda a presença dos seguintes convidados: Thalita, aposentada, e Renato, economista, ambos convidados pelo companheiro Newton Cunha. Maria Isaura, empresária, convidada pelo companheiro Norton. Sérgio Paladino, magistrado, convidado pelo companheiro Everton. Solicito uma salva de palmas a todos os convidados e registro dos aniversariantes. Dia 19, aniversário do governador 1995-96 do distrito 4.651, companheiro Abelardo Viana Filho. E também é o 6º ano de ingresso do companheiro Celso Bedinho Júnior, apadrinhado por Lauro Bandeira de Souza, em agosto de 2010. Dia 21, o 8º ano de ingresso da companheira Islândia Schneider Everett, apadrinhada pelo companheiro Rubens Spoganix, em agosto de 2008. A companheira Islândia é a vice-presidente do ano Rotary 2016-17. Solicito uma salva de palmas para os aniversariantes. As datas comemorativas que eu julgo das mais importantes para mencionar aqui. Dia 20 será o dia do maçom. Dia 21 será o dia da habitação. Dia 22, Dia Internacional do Folclore. E dia 25 será o dia do soldado. Solicito então uma salva de palmas às datas que comemoramos nestes dias. E fazendo um adendo, esta salva de palmas também vale para os companheiros que pertencem à instituição maçonaria. Mensagem do dia: enquanto existir uma criança faminta no mundo, um homem sem instrução, um jovem desesperado, enquanto perdurarem o ódio e os conflitos pela terra, enquanto persistir a busca incessante por entes queridos separados pela guerra, existirá uma razão para o trabalho humanitário do Rotary. De Richard Evans, presidente do Rotary Internacional em 66 e 67, e
extraindo do livro Um Século de Serviços, a História do Rotary Internacional. Agradeço a todos e desejo uma proveitosa reunião. Obrigada. Já vou retomar a palavra à companheira Maria, nossa oficial de... Eu chamo então Alô. Eu chamo então os queridos jovens aqui presentes que fazem parte deste ano Rotary do nosso programa de intercâmbio de jovens. O jovem Jeremias, que acabou de chegar no dia 8 de agosto, oriundo da Alemanha, que ficará aqui. Também chamo o jovem Sérgio Pires Ferreira Coimbra, que fará parte também do nosso programa de intercâmbio, que estará embarcando no próximo dia 22 para França. E também, a título de informação, ele é neto do companheiro Sérgio Pires Ferreira. Sejam bem-vindos. Só um momentinho, eu vou pegar o seu, a minha pasta e os votos. Os votos estão aí. O companheiro presidente, então, também está colocando o voto do nosso lema rotário. E também vamos passar as mãos dos jovens intercambistas a nossa flâmula, para que eles, quando participarem de eventos do Rotary, façam a troca das flâmulas. Sim, vai levar para a França. E o nosso jovem Jeremias está recebendo também uma lembrança do nosso lado. Uma foto agora. Eu preciso de 15 reais para ele. Combinar. É 15? Ah, 10. Estamos também recebendo votos do jovem Jeremias. Para o presidente. O Rotary Clube de Florianópolis deseja ao Jeremias uma grande estadia aqui. Ele fala inglês. Você traduzido aqui, tá comigo? E que o Pires leve lá também a mensagem de Santa Catarina, do Brasil e de Florianópolis na sua estada na França, ok? Uma salva de palmas então para os nossos jovens. Obrigada. Com a palavra agora o secretário para o seu pronunciamento. Senhor presidente, obrigado pela palavra, bom dia a todos. Nós estamos hoje recebendo como palestrante o jornalista Marcir Pereira, que é meu confrade lá no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, membro da Academia Catarinense de Letras, colunista do Diário Catarinense e do Jornal de Santa Catarina, comentarista da RBS TV e da TV Com, comentarista da CBN Diário de Pelópolis, fundador e primeiro coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina,
atua no jornalismo há mais de 50 anos, é bacharel em Direito pela UFSC, tem mestrado em Ciência Política e várias especializações. Prêmio Nacional de Comunicação Luiz Beltrão, conferido pela Interpol. Cidadão honorário de 13 Ilhas, faço parte deste evento e Aqui. me perdoe, está agora? Devo ler tudo outra vez? Já leu? Tá bom. Então, e todos nós sabemos da presença do Moacir Pereira todos os dias de nossas vidas, porque é o master de jornalismo catarinense e certamente o jornalista mais pontuado da nossa mídia. Muito obrigado, senhor presidente. Então, com a palavra, o jornalista Moacir Pereira. Muito bom dia a todos, senhoras, senhores, italianos, convidados. Gostaria de cumprimentar o meu caro amigo presidente Adriano Zanotto, o professor Augusto Zeferino, a doutora Maria, agradecer as generosas palavras acolhidas e também o privilégio de poder compartilhar com os senhores do tema que me foi proposto pelo presidente Adriano Zanotto: a mídia, a crise e as eleições. Em primeiro lugar, a coincidência desta homenagem aos dois jovens me faz remeter a fatos históricos que eu tive o privilégio de testemunhar e até de compartilhar, e afirmar categoricamente que se nós temos hoje em Santa Catarina um empresariado no setor industrial de primeiro mundo, nós devemos ao movimento rotariano. Recordo para os amigos, especialmente para os mais jovens, que não tivesse o Rotary Clube de Porto Alegre enviado o professor Kaspar Stemer para um longo aprendizado de intercâmbio na Alemanha, e ele não teria ainda muito jovem conhecido as maravilhas da tecnologia alemã, e a partir dali iniciado, quando formado em engenharia, um processo de aprendizado e aprimoramento de doutorado, e trazido para Santa Catarina, para Florianópolis, como implantador da Escola de Engenharia Industrial, depois do Centro Tecnológico, exatamente esse alto nível de conhecimento que proporcionou ao nosso Estado e à Universidade Federal se colocar entre os melhores cursos do gênero no Brasil e também no mundo. Deve-se isso ao movimento rotariano. E eu vejo os dois jovens aqui exatamente dessa perspectiva. Certamente no futuro eles estarão também brilhando, o alemão em seu país e o catarinense voltando aqui com informações atualizadas e certamente dando uma grande contribuição ao Estado de Santa Catarina. Bom, o tema, meus amigos, rotarianos e rotarianos, cada um desses itens que me foi proposto pelo presidente, mídia, crise e eleições, daria para a gente conversar aqui durante um longo tempo. Vou tentar ser bem breve. A minha mulher, quando eu disse que vinha para falar rotariense, não seja prolixo, ela sabe que eu sou muito prolixo, eu vou tentar resumir para dentro do tempo aí que foi proposto pelo presidente. Em primeiro lugar, eu não vou trazer nenhuma novidade, vou trazer apenas algumas reflexões a respeito dessa proposta. Os senhores estão acompanhando a situação da mídia no Brasil e no mundo, e eu não tenho dúvida, tenho repetido até exaustivamente, e com a chegada do professor Genovencio, me permite homenageá-lo e homenageando também todos aqueles que eu tenho o privilégio de reencontrar aqui depois de muitos anos, amigos antigos da própria Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado. Da mesma forma. Então, a todos acompanham aí as transformações que a vida está passando, né? E essas transformações estão envolvidas também no processo que envolve algum tipo de crise. Eu até ouso dizer que desde Gutenberg a mídia não viveu um momento tão desafiador como que vive a atual geração. No mundo, agravado isto, né? Eu estou acompanhando jornais que desapareceram, revistas que desapareceram, né? O New York Times tendo mais anúncios no digital do que no jornal impresso, né? Que era o seu forte toda a vida, né? Não tinha televisão, não tinha nada. Bom, então no mundo inteiro acontece essa transformação, essa crise também da mídia tradicional, digamos assim. No Brasil ele é agravado pela crise econômica, né? Veículos também que estão deixando de funcionar, deixaram de circular, veículos impressos. A mídia eletrônica também passando por um processo radical de transformação inédito na história do Brasil. E no caso catarinense a crise ainda é maior por uma circunstância que os senhores também estão acompanhando.
o grupo RBS, que era o que detém, digamos, a maioria da audiência, acaba de ser vendido para um empresário do setor da indústria farmacêutica e um empresário do setor agroquímico, né, que tinha já uma participação numa indústria na Amazonas, que todos conhecem, o Lírio Parisotto e o Carlos Sanches. Isso já é uma série de expectativas. Certamente todos aqui gostariam de saber o que vai acontecer com a RBS. Ninguém sabe. Estamos nesse momento numa transição. Eu saio daqui e vou direto para o Morro das Pedras para um evento importante com os novos proprietários dos jornais e da TV Com. Esses, nós já não somos mais funcionários da RBS. Quem tem só contrato com os jornais e a TV Com. Apenas o grupo da mídia eletrônica da rádio e da televisão. Este grupo, digamos, da eletrônica está aguardando, porque o do jornal já foi, o contrato de venda já foi assinado pela CAD, autorizado pela CAD. Então, já estão tratando a questão, digamos assim, operacional administrativa. Em relação à televisão e à rádio, as emissoras de rádio, está dependendo ainda do aval do Ministério das Comunicações. Portanto, também, expectativa fora de Santa Catarina, dentro de Santa Catarina, para saber o que vai acontecer. A pergunta que não quer calar, não é qual é a desses novos investidores? O que eles desejam em Santa Catarina? Sem ter uma grande experiência, nenhuma experiência na área da comunicação. Então, a nossa crise é maior ainda, decorrente da crise geral mundial, da crise brasileira e da crise do Estado de Santa Catarina, por essas indefinições. Ela é muito forte, meus amigos, porque eu sou do período, alguns dos amigos que estão aqui presentes acompanharam, né? E que comecei minha carreira como repórter de rádio. Eu não fazia edição, eu não fazia apresentação, era repórter de rádio. Hoje desapareceu essa figura, como desapareceu a figura do repórter de jornal. Hoje o profissional que não for multimídia está fora da casinha, perdeu o trem da história. Né? E cada vez mais multimídia. Portanto, os senhores devem acompanhar, por exemplo, no Twitter ou nos sites do Grupo RBS, frequentemente o Twitter da Rádio CBN, por exemplo, mostrando cenas de um acontecimento em Florianópolis. Imagens, não apenas a fotografia, mas a imagem gravada, né, feita de maneira instantânea. O repórter vai lá fazer a cobertura para a Rádio CBN e na hora ele grava a imagem, um protesto, uma manifestação, algum tipo de inauguração e imediatamente coloca no Twitter ou coloca no próprio site da CBN. Quer dizer, veja a transformação que nós estamos registrando. Isso é apenas o início do processo na mídia eletrônica em relação à rádio. No jornal a mesma coisa. O jornal deixou de ser apenas um veículo impresso. Os senhores forem na internet vão encontrar lá a versão online do Diário Catarinense. E mais do que isso, vão encontrar imagens na versão online do Diário Catarinense. E com muita frequência, as primeiras informações não estão saindo mais no jornal impresso, estão saindo no jornal online, ok? Então é um processo de multimídia, é hoje uma realidade transformadora que enfrenta uma série de problemas, porque com a crise da redução dos profissionais e o digital no Brasil, lá fora é diferente, nos Estados Unidos principalmente, né? O digital no Brasil ainda não conseguiu a transferência do faturamento em relação à publicidade. E aí o problema da crise, né, da própria mídia, da qualidade do trabalho, se agrava pela ausência da receita para que as empresas jornalísticas possam suportar este novo desafio. Então, o rádio na internet, os senhores, se estiverem em qualquer parte do mundo, mesmo sem estarem ligados com 4G ou 3G, todos sabem disso, quem vier sabe disso, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, e que quiser acompanhar o noticiário da CBN Diário, tiver o aplicativo, aciona na hora no Wi-Fi, sem gastar um tostão, e acompanha o noticiário da CBN, ou da Rede Globo do Rio de Janeiro. Se quiser acompanhar as transmissões da TV Com, ou da RBS, ou da RIC Record, né, tendo o aplicativo aí instantaneamente, sem gastar um único tostão. Melhor do que isso, se quiser falar com a família, com os amigos, fala pelo WhatsApp e não gasta um tostão. Então, o processo de comunicação está cada vez mais globalizado, mais identificado e muito mais popularizado. Além disso, esse processo de digitalização promoveu uma forte democratização do processo de informação e de comunicação de massa. Pelo acesso, o acesso se multiplicou de maneira extraordinária. Não é? A minha faxineira sabe mais manipular o celular do que o Moacir Pereira e a esposa dele. Por quê? Porque a pessoa tem, digamos assim, um padrão salarial relativamente baixo, na verdade, mas ela compra o aparelho novo e procurou se instruir. E está, inclusive, se aprimorando do ponto de vista da informação. Né? Discuto com a minha esposa qualquer assunto político, na verdade, é uma petista fanática, então tem posições muito radicais, entendeu? Então, veja os senhores, quer dizer, hoje não tem mais limite. Antigamente a informação era o privilégio do jornalista e das autoridades e dos profissionais liberais. Hoje a informação está totalmente democratizada e de maneira espetacular pelo celular. Eu não vou também perder muito tempo aqui, senhores.
falar sobre a importância do celular e o que o celular traz hoje e vai trazer, sobretudo, no futuro, em relação à vida de cada um. Mudou a vida de todos nós. Tanto é que eu tenho 4 netas, 2 das quais na adolescência, né? E eu já não me irrito mais porque tento compreender, né? Porque elas não ligam, não deixam de estar ligadas no celular. Isso acontece com netos de todos os senhores aqui, na verdade? Então, é um problema sério. Agora mesmo fiz uma homenagem para minha neta com 15 anos, uma viagem internacional, e ela continuou com o celular. E eu fiquei assim meio que desesperado, porque nós era para divertir, para conviver e tal. Mas ela estava lendo o tal de fanfic, não sei se todos aqui conhecem, que é a crônica da juventude acessível facilmente através do telefone celular. Então, como era para ler crônica, né? Claro, é crônica delas, né? Nós não temos nada a ver com como era crônica, eu achei que não deveria até estimular, porque a leitura sempre é alguma coisa positiva. Então, as perspectivas do mundo do trabalho, do mundo da profissionalização e do mundo da comunicação com o celular são absolutamente de horizonte imprevisível. Do ponto de vista da dependência que nós já temos hoje, né? A maioria das pessoas tem hoje, qualquer atividade profissional, do telefone celular. Hoje, se você tiver em qualquer cidade de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, né? Você sabe, você está em qualquer lugar que esteja, aciona o Waze, e o Waze se coloca na porta do restaurante da especialidade que você deseja, com o cardápio que você quer, com o preço do cardápio, entende? Então, é um instrumento extraordinário. No celular hoje, por exemplo, alguns que acompanharam a entrevista que eu fiz com o Lucas Mendes, né, um grande companheiro que está lá em Nova York, mais antigo, mais experiente, e no online saiu entrevista por inteiro, e ele fala exatamente da modernidade que existe. Bom, os Estados Unidos é o centro do consumismo mundial, e o americano tem muito isso, né, da sua atividade do dia a dia. Do que representa hoje, por exemplo, a Amazon. Se aqui tem empresários, né, o empresário que hoje está na área comercial, que não tiver uma visão de futuro sobre o e-commerce, também vai perder o trem da história, porque a tendência mundial é cada vez mais o uso da compra através do digital, sobretudo nos países que têm a garantia da qualidade do serviço, como acontece nos Estados Unidos. Ele contou, por exemplo, que pelo celular ele compra o que quiser na Amazon em Nova York, e apesar do trânsito nova-iorquino, ele recebe o produto no mesmo dia, ou se for à noite, no dia seguinte, na manhã, no apartamento na Union Square, na Rua 14. Venha de onde vem esse produto. Então é uma logística realmente, para mim, excepcional, na verdade, e mais do que isso. Se o produto não tem exatamente as características que ele pediu, ou se apresentou alguma falha, ele faz a comunicação e, no mesmo tempo, com a mesma agilidade, eles mandam o produto exatamente como ele desejava. Então, bom, compra de serviço, passagem aérea, reserva de hotel, hoje é tudo feito pelo celular, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Então, pelo celular, eu sou de um tempo em que eu saía de casa com uma pasta para viagem de cobertura internacionais, de empresários, de políticos, de parlamentares, oficiais, não é? Ou culturais ou diplomáticas, e até tem um museu em casa que eu guardo lá para mostrar para os amigos familiares. Era uma coisa impressionante que tinha que levar de equipamento, de acessório para poder viabilizar as transmissões, entendeu? Hoje, apenas com o celular, o senhor sabe disso, você grava, você fotografa, você edita, você manda com imagem, manda com som, a qualquer momento ou na hora, instantaneamente, né, e publica e transforma aquela informação, que é sua particular, se desejar, numa informação de interesse mundial. Porque estando na internet, está acessível no mundo inteiro. Então eu poderia falar sobre outras questões, dos desafios e das potencialidades e dos riscos que nós corremos também com a questão do celular. Mais do que desafios, riscos. Eu acho que hoje nós todos temos ciência de que é preciso cada vez mais andar rigorosamente na linha. Isto é, ter uma postura ética em qualquer ambiente. Não é só no ambiente de trabalho, não é só em casa, não é só na atividade profissional. Em qualquer lugar, especialmente no lugar público, tome cuidado. Por quê? Porque se alguém estiver filmando, fotografando alguma atitude que não seja ética, que fira os bons costumes, isto pode correr o risco de ir para a internet e aí você corre o risco de ficar desmoralizado. Então, tem vantagens excepcionais, mas também tem riscos e ameaças, sobretudo, se tiver algum componente político nesse processo. Isto, então, mais ou menos, no geral, sobre essa nova realidade que tem o seu lado encantador. Você senta em casa hoje, assiste o filme que quer, o espetáculo que deseja. Eu sou da época, meus amigos, em que a chegada, eu e muitos aqui, que a chegada do audiocassete, lembra das fitinhas cassete? Era uma maravilha, botava no carro. Aliás, nós tínhamos um pavor
de encostar o carrinho local assim na penumbra, porque correu o risco de roubar o rádio com fita cassete. Lembra disso? Quando a fita cassete travava lá, era um negócio impressionante. A gente cuidava daquela fita para resgatar com mais carinho do que um recém-nascido, na verdade, porque era uma preciosidade. Muito bem, chegou a fita cassete, acabou, depois veio o CD no carro, né, que era outra maravilha. Em seguida veio o pendrive, que era melhor ainda, que você selecionava. Hoje você tem música da Apple Store, entendeu? Bota lá o sistema de Bluetooth do rádio carro, tem um sistema extraordinário dentro do seu carro e ouve a música que quer do Brasil e de qualquer país do mundo. Então, isso vale também para a televisão em casa, na verdade. Quer dizer, acessa qualquer tipo de entretenimento hoje e é realmente uma conquista excepcional da nossa geração. Em relação à crise, vou tentar ser mais rápido, presidente. Eu deveria ter proposto ao presidente as crises, porque o Brasil não vive uma crise, vive uma crise múltipla, são múltiplas as crises. É uma crise política, todos vivem uma crise econômica, né? É uma crise social, 12 milhões de famílias desempregadas, é um negócio terrível. E pior do que isso, eu acho que o mais grave, é uma opinião muito pessoal, da crise que se vive hoje no Brasil é a crise moral, é a crise de costumes. Uma inversão completa de valores, com procedimentos equivocados, indecentes, inaceitáveis, muitas vezes ditados ou apoiados ou silenciados pela própria autoridade presidencial. Já aconteceu, essa fase, felizmente, imagino que nós tenhamos encerrado. Mas eu acho que é a maior crise, porque a repercussão dela pode atravessar gerações, é a crise de princípios, é a crise moral, é a crise de valores. O Brasil tem um problema que todos acompanharam, vou fazer apenas referência para dessa avaliação geral sobre a crise, né? Dessa corrupção avassaladora e institucional deixada pelo lulopetismo e com consequências que vão permanecer ainda durante muito tempo pelo péssimo exemplo que foi dado ao país. Com a conivência do PMDB, né? Com a participação do Partido Progressista, que são os três principais envolvidos em todo esse monstruoso processo de roubalheira no país. O mau exemplo das autoridades, não apenas por terem silenciado, por terem participado, por terem suas impressões digitais, mas sobretudo pela forma de manipulação. Eu imagino que muitos dos senhores aqui presentes devem ter ficado irritados, desligado a televisão ou trocado de canal, como eu fiz muitas vezes, diante de tentativas de manipulação ostensiva, grosseira, seja do ex-presidente Lula, seja da presidente Dilma, ou de alguns de seus dirigentes em todo esse longo processo político. Ou mesmo do Eduardo Cunha, né, que deixou o país amarrado aí durante quase um ano, né, mais de um ano, em função de um processo que já deveria ter sido encerrado há muito tempo. Imagine que os senhores como eu não suportam mais nem ouvir debate no Congresso Nacional do Senado agora sobre a questão do impeachment, porque é a mesma cantilena, é a mesma retórica, o país perdendo um trecho preciosíssimo, os outros países envolvidos, Coreia, Japão, Estados Unidos, Canadá, Europa, né, já em fase de desenvolvimento educacional acelerado, com novas tecnologias, com o processo de desenvolvimento educacional avançadíssimo, e nós aí, nessa lenga-lenga do nosso Congresso Nacional, que fica patinando e não se resolve esse problema. Esperamos que no final deste mês a coisa seja resolvida, viremos a página e iniciamos então o novo roteiro e que esse avião decole de vez, nós resolvamos as questões mais graves da economia e eu tenho esperança que o presidente Michel Temer, a equipe econômica que é excelente, possa efetivamente colocar o país nos trilhos novamente. E, na minha leitura, o Temer ou será muito incompetente ou vai ter que fazer muita besteira para não dar certo. Porque no nível das dificuldades que o ex-governo deixou o Brasil, algumas medidas muito concretas que já são conhecidas, o diagnóstico é super conhecido, tem agora que agir e agir com coragem, que algumas medidas vão ferir interesses ideológicos principalmente, interesses partidários, então é preciso que o governo e os seus aliados no Congresso Nacional ajam com coragem e tomem as medidas que são indispensáveis para a solução dos graves problemas do país. O silêncio e o apoio oficial de algumas autoridades, eu coloco aqui no meio da crise, como outro péssimo exemplo para as novas gerações. Invasões de terras de propriedade particular que foram ou aceitas ou até incentivadas pelas principais autoridades do Brasil, na frente da própria Presidente da República, como os senhores acompanharam. Assaltos, na verdade, ao erário, que também não tiveram uma reação forte da presidência. E, finalmente, para completar esse cenário de crise, né, que tem muitos componentes ainda, eu diria, o sistema político brasileiro está definitivamente falido. Seja pela sua representação, seja pelo número exagerado de partidos políticos, os senhores vão encontrar alguns outros partidos do país que têm mais de 20, de 15, de 10 partidos políticos. Mas nenhum deles tem um número tão grande. Hoje são 35 partidos funcionando, com mais de 29 representações no Congresso Nacional. É absolutamente inviável uma nação com esse tipo de representação. Então, uma reforma partidária com cláusula de
cláusula de barreira é absolutamente fundamental, e aí hoje o Supremo Tribunal Federal já reconhece que fez uma grande besteira e tomou uma decisão absolutamente equivocada quando eliminou da legislação brasileira a cláusula de barreira, porque permitiu o surgimento de partidos que são partidos siglas de aluguel, não é? Que visam atender interesses pessoais, interesses partidários, interesses ideológicos, sem nenhuma contribuição para o progresso do Brasil. E finalmente, a crise tem outros componentes, vou comentar no final, sobre a Lava Jato, que é realmente um componente pesado, um componente forte, e tem sido fundamental para o restabelecimento das instituições plenamente, sobretudo para a manutenção da democracia no Brasil. Porque nós corremos o risco de um regime bolivariano no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O Mensalão evitou, foi a primeira cirurgia oportuna, e finalmente agora a Lava Jato com o Petrolão consolidou esse processo cirúrgico e esperamos que culmine de maneira vitoriosa e positiva para a nação. Em relação às eleições, rapidamente, primeiro é preciso considerar vai ser uma eleição completamente diferente desta eleição municipal deste ano. Seja pela nova lei eleitoral, seja pelas circunstâncias que a envolvem. Perceberam? Quer dizer, não sei se todos têm consciência de que a campanha vai começar com a cassação da presidente Dilma. E isso tem um componente político e um componente eleitoral. Quer dizer, as consequências desse fato jornalístico, político, relevante para o país, não estão ainda sendo devidamente avaliadas. Então é preciso que tenhamos a perspectiva desse processo. Em Santa Catarina, a minha avaliação é de que nós teremos aí, depois desta eleição, e o cenário já está se desenhando nesta direção, basicamente 5 partidos políticos, que seriam os partidos habilitados para 2018. Não é? Porque tudo que está sendo feito, tudo não, são 100%, mas 99% dos atos, das coligações, das negociações, dos acertos, das candidaturas, na verdade, da eleição municipal deste ano, tem como meta a eleição estadual de 2018. Os cenários são todos nessa direção. Em Santa Catarina nós temos, então, principais partidos, pela ordem, PMDB, que tem o maior número de candidatos, o maior número de filiados, maior estrutura, o maior número de prefeitos e vereadores, o PSD, do Raimundo Colombo, PMDB do Eduardo Moreira, do Mauro Mariani, o PSD de Raimundo Colombo, o PSDB do Pavan, do Dalírio, do Marcos Vieira, o Partido Progressista do Esperidião Amin, esposa, e outras lideranças, Lourenço Ponticelli, e o Partido dos Trabalhadores, com mais ênfase no quarteto, okay? Porque o PT, além desse ano, tendo uma redução do número de candidatos a prefeito e vereador significativa, lançou 90 em 2012, está lançando agora 60, mais ou menos, né? Efetivamente, alguns até só para constar, né? Nesta eleição, uma redução forte, em função exatamente do descarte sofrido, e com perspectiva de perder, inclusive, nos municípios onde hoje tem alguma representação. Então, ninguém tem muita ilusão sobre o desempenho eleitoral do PT. Tem-se um desenho claro, um horizonte claro de que eles sairão fortalecidos nessa eleição. 2 partidos, o PMDB de um lado, certo? E o PSD de outro. Muito bem. Esses 2 partidos têm projetos políticos diferentes para 2018, como eu já tenho escrito. O PMDB vai lançar um candidato próprio, e o PSD, o Eduardo Moreira, candidato à reeleição, vai assumir o governo no início do ano de 2018, ou o Mauro Mariani, ou até mesmo o senador da IBR. Muito mais para Eduardo e para Mauro Mariani, que é o presidente do partido. O PSD tem já como candidato lançado o deputado estadual Gelson Merizio, e com projetos que são bem definidos. O rio eleitoral deste ano está claro. De um lado está o PMDB, de outro lado está o PSD de Gelson Merizio. A grande dúvida, Raimundo Colombo, governador do estado, e pode ser decisivo no processo de 2018, a partir do resultado da eleição deste ano. Colombo deu ao longo das negociações, antes das convenções, sinais claros de que estava aderindo ao PMDB. Fortes sinais. Na véspera do prazo estatal da lei eleitoral, ele deu uma guinada de 180 graus e passou a apoiar a Angela Florianópolis de maneira decisiva, o que revela que ele colocou um pé numa canoa e outro pé na outra canoa. Então, a grande dúvida para 2018 fica no seguinte: com quem estará Raimundo Colombo? Vai ficar com o PMDB ou vai ficar com o seu partido, o PSD, apoiando a candidatura do Gelson Merizio? No caso, Merizio apoiado pelo Partido Progressista. Esta coligação já está clara. E esta semana, eu divulguei na minha coluna, houve mais uma evidência deste entendimento, desse projeto político entre PSD e PP aqui em Santa Catarina, quando o Esperidião Amin, convidado pelo presidente da República interino, Michel Temer, para uma quipada na casa de um empresário muito amigo do Esperidião Amin em Brasília, dos líderes, dos descendentes árabes. Quem é que ele convidou? Ele convidou Raimundo Colombo e Gelson Merizio, aqui de Santa Catarina, o que consolida, então, esse projeto para 2018. Nesta eleição nós estamos vendo de maneira muito clara, e a pesquisa da RBS mostrou isso de maneira definitiva, né? Definitiva não, mas bastante evidente,
a cidadania está desencantada com a política. E isto é um problema gravíssimo para o Estado e, sobretudo, para todos os brasileiros. Há um desinteresse pelas eleições, agora agravado pelas Olimpíadas. As Olimpíadas, inclusive, têm um forte componente político. Eu não li nada sobre isso, mas gostaria de refletir um pouco com os senhores. É o seguinte: as Olimpíadas mostraram para o Brasil e para os brasileiros e para o mundo que nós somos muito competentes. Nós somos competentes no espetáculo. Nós somos competentes na organização, nós somos competentes na alegria, no alto astral, na confraternização. Eu tenho ouvido depoimentos excepcionais a respeito de até da torcida brasileira com a torcida argentina, que é o fato inédito, né? Todos sabem, né? Quer dizer, nós temos uma rivalidade tradicional, que eu acho que remonta até aos períodos do Império, mas nestas Olimpíadas a convivência tem sido excepcional. Então, nós estamos mostrando o seguinte: nós somos muito competentes, nós só não somos competentes na política, ou só os políticos não têm a competência que o povo brasileiro tem e revelou de maneira extraordinária na abertura, né, com aquele espetáculo que ganhou aplauso do mundo inteiro, e ao longo da organização. Eu fico às vezes emocionado, bom, sem falar dos nossos atletas, que são sempre individuais, sempre através de um esforço de superação, homenageando aqui o comandante Chara, e a maioria deles com a participação das instituições militares. Não é verdade? Esse é um dado importante, que não pode ser ignorado e merece ser avaliado pelas autoridades e pela própria sociedade brasileira. Então, em interesse geral, o cenário da minha leitura está aberto. Em alguns municípios pode dizer este ou aquele favorito, em função deste ou daquele dado, mas no geral está aberto. Por quê? Ninguém sabe como o eleitor jovem vai votar, ninguém sabe qual vai ser a influência das redes sociais. Esses que estão hoje com 16, 18 anos, nesse jogo até, e votam pela primeira vez, serão mais influenciados por quem? Pela família, pelos candidatos, pelo celular, pelas redes sociais, pela internet. Então esse cenário está relativamente aberto. É a primeira vez que nós vamos ter no Brasil uma eleição sem participação financeira do empresariado. Este é um fato importante que deve ser devidamente comemorado, na minha leitura. Alguns amigos meus discordam da minha opinião, mas eu acho que é o seguinte: partido político quer participar da eleição, os seus filiados é que participam financeiramente. Ou então que reduzam os gastos, as despesas, muitas vezes milionárias, como nós acompanhamos, verdade, do processo durante a campanha eleitoral. Agora, a grande dúvida: vai ter aumento ostensivo do Caixa 2 pelas limitações da atuação das pessoas físicas? A Justiça Eleitoral vai ter competência para fazer a fiscalização adequada? Muito bem. Reforma eleitoral foi uma reforma pífia, enganadora, não é? E que, pelas novas regras, tirando alguns aspectos positivos que eu já mencionei, destaca-se o desejo dos que elaboraram a nova lei de perpetuação, de continuismo, porque não vai haver, dentro dessas regras, o prazo de televisão, como sabe, foi reduzido para 35 dias e o período da propaganda eleitoral também foi reduzido pela metade. Então isso vai, digamos assim, limitar a participação, além de outras proibições de placas, cartazes, etc., vai limitar a renovação nas câmaras municipais e até mesmo nas prefeituras. Além disso, fica como rescaldo também desse período trágico do lulopetismo, o chamado esquema de coalizão. Os governos estaduais, muitos deles, copiaram esse processo de coalizão. A coalizão, como a política, é algo extremamente positivo, sobretudo nos regimes parlamentaristas. Mas, por quê? O partido que ganha a eleição, ele faz, para ter maioria, o primeiro-ministro, para ter maioria no parlamento, o que é que ele faz? Ele compõe com outros partidos para conquistar a maioria e executar aquelas medidas que ele propôs, que ele prometeu ao longo da campanha. Só que é uma coalizão programática. É uma coalizão de ideias, de projetos. E no Brasil, o Lula implantou a coalizão fisiológica. Quer dizer, você me apoia e eu dou dinheiro da Petrobras. Você me apoia, eu dou um cargo aqui. Você me apoia, eu dou uma emenda parlamentar ali. Então, a representação popular no Brasil, em função exatamente desse processo lamentável de coalizão fisiológica e financeira, foi deturpado nos últimos anos. E alguns prefeitos e até governadores copiaram esse modelo de maneira lamentável. Observe, senhores, que em muitos estados, eu não vou fazer nenhuma referência pessoal, me poupe, por favor, em que os governadores indicam os seus respectivos secretários ou diretores a partir de uma concessão de apoio na Assembleia, e prefeitos fazem mesmo nas câmaras municipais, na verdade, em função de cargos que eles oferecem, e não em função das ideias, dos projetos que eles têm para governar as suas prefeituras e os seus municípios. Este é outro efeito lamentável da coalizão fisiológica. E, finalmente, há outros dados que eu poderia citar aqui, a reeleição. Os senhores devem estar cansados de ouvir notícias a respeito de debate, de projetos sobre o fim da reeleição. Eu digo que a reeleição é um câncer no Brasil. Funciona em outros países? Funciona, nos Estados Unidos, países europeus. No Brasil, definitivamente, não funcionou. Por todas essas distorções que eu acabei de mencionar, e, sobretudo, o prefeito, quando é eleito, o governador, quando é eleito,
No dia seguinte, após a posse, no dia seguinte, ele só está pensando naquilo, na sua reeleição. E tudo que ele faz, meus amigos, não é rigorosamente dentro de uma perspectiva de melhoria da população, de desenvolvimento do seu estado, do seu município. É na perspectiva da reeleição, da obtenção de apoio do partido, da obtenção de maior número de votos na eleição seguinte. E outro tumor nacional, e ainda não foi extirpado, a reeleição é muito discutida, muito debatida, mas até agora não foi ainda eliminada da vida nacional. Eu, inclusive, tenho uma proposta mais radical: acabar com a reeleição para o Executivo e limitar a reeleição para o Parlamento. O Brasil seria muito diferente. 2 mandatos, no máximo, com muita concessão, 3 mandatos. O resto vai para casa, volta para sua atividade profissional. É jornalista, volta a ser jornalista. É dentista, volta a ser dentista. É empresário, volta para sua empresa. O Brasil teria uma renovação na representação e ela seria muito mais, na minha opinião, purificada. Não estou condenando, nem julgando os políticos tradicionais, mas o parlamento, a partir das câmaras, das assembleias, seriam muito mais purificados e teriam melhor representação. Finalmente, presidente, estou no limite ainda? Ok. Então estou encerrando mesmo. Me perdoa. Principais dilemas que eu identifico no Brasil. Primeiro, meus amigos, lamentavelmente, não é esse Congresso que vai fazer a reforma política que nós desejamos. Porque eles têm os seus interesses. Eles apostam sempre no continuismo. Eles deixam, não vou dizer todos, mas uma grande maioria, não tem essa perspectiva de renovação que a cidadania brasileira está a desejar durante muitos anos. A partir do próprio funcionamento que eu considero improdutivo do Congresso Nacional. Debatem temas que não têm absolutamente nada a ver com a nossa realidade e deixam de tratar de assuntos que são fundamentais. Se esse Congresso não faz, se o futuro Congresso certamente não fará, quem fará a reforma que nós desejamos? Essas mudanças que são fundamentais, que são essenciais. Uma ditadura? Não é por aí. A única alternativa que nos sobra seria a participação popular. Mas até essa também está colocada em xeque. Vejam a lei da ficha limpa, já foi mudada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam as 10 medidas de combate à corrupção lançadas aqui pelos procuradores da República em Curitiba a partir das contratações da Lava Jato. 10 medidas essenciais. Não tem nada de super avançado em termos de regime democrático, de controle de roubalheira, nada disso. São medidas essenciais, propostas pelo Ministério Público, o respaldo do Poder Judiciário e de uma grande parte da sociedade brasileira. Está lá tramitando com a comissão especial, já recebeu mais de 100 emendas e ninguém sabe exatamente quando é que essas medidas serão aprovadas. Finalmente, 2 considerações. Como dizia o Tiririca, em termos de apresentação, pior não fica. Nós corremos risco de ficar pior. Por todas essas limitações que estão colocadas aí, e apesar de tudo o que nós temos constatado aí no noticiário dos últimos 2 anos. Até porque ninguém consegue fazer previsões. Renan Calheiros está louco para mudar a lei de combate à corrupção através de limitações com o chamado abuso de autoridade das ações do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e da própria Polícia Federal. Há uma forte ação neste momento no Congresso Nacional. Mas eu acho que a principal indagação que fica é a Operação Lava Jato. Ninguém consegue imaginar até onde, qual é a profundidade, qual é o horizonte dessa operação. Por exemplo, Dilma está caçada? Está. No dia seguinte, ou na semana seguinte, vai ser caçado Eduardo Cunha. Mas as delações premiadas de Marcelo Odebrecht e companhia vão atingir o presidente interino Michel Temer? Se atingirem, o Brasil vai entrar numa outra crise pesada, porque aí vai se iniciar um processo também, claro, de punição do presidente interino do PMDB do Brasil, Michel Temer. Então, outras personalidades, né, que hoje estão, de repente, numa função de destaque no Brasil, também correm o risco de serem objeto de delações da Lava Jato, de novas investigações e de descobertas sobre as quais ninguém tem ideia do que possa vir aí para ser revelado a toda a população brasileira. Então, eu gostaria de deixar aqui como marco principal 2 fatos relevantes durante este ano, nos próximos dias. O primeiro, a cassação da presidente Dilma, que parece definitivo, não tem mais saída. E o segundo, e aí estão fazendo aí dramaturgia, né, encenações profundamente lamentáveis, inclusive denegrindo a imagem do Brasil no exterior, com recurso à OEA, recurso à ONU. Agora estão fazendo uma cartilha em defesa do presidente Lula, dizendo que o presidente Lula está sendo perseguido pela imprensa, pelo judiciário. É uma coisa louca, entendeu? Uma coisa parece filme de ficção que a gente vive hoje na política brasileira. Então, primeiro dilema, primeiro fato grave e consequente previsível, a cassação da Dilma, e segundo, as investigações e as revelações da Operação Lava Jato. Vi que ninguém dormiu, agradeço a atenção e estou à disposição. Felicidade para vocês.
dedicado uma belíssima manifestação, palestra que merecia 1 hora, merecia 1 hora, né, para nós pudermos aprender bastante com o Moacir e até para poder participar e contribuir com as suas manifestações. Então, em nome do Rotary Clube de Florianópolis, quero deixar aqui o agradecimento, o apreço por ter dispensado esse tempo para nós e também deixar o certificado do clube. Então agora a todos vão convidar. Falar do pessoal que, dois companheiros que ganharam no mês de agosto. É o companheiro Feliciano e o companheiro Paulo Tatim. Ganharam no mês de agosto. Então vamos lá, sorteio. Vamos combinar o Pedro. Brincadeira, né? Número 17. Era o meu número aqui. Foi o Paulo Tatim. Mas já ganhou, portanto não ganha. Tá fora. Número 50. Essa troca de família. Não vale, foi ele que sorteou. É, ele que sorteou, não vale. Obrigado, obrigado pelo mesmo. Obrigado aí, companheiro. Esse é bom, Paulo. Eu acho bom. Eu acho mal. É o meu caso, o cara novo, mas ele tem uma cuidado. É o mesmo. Mais novo. Olha pra mim aqui, o cara novo, agora o mais velho. Alceu, quantos companheiros do clube nós temos hoje aqui? Hoje?
25, 100% hoje. Nós vamos continuando o almoço, companheirismo, mas vou agradecer novamente tanto aos convidados como aos companheiros do clube pela... Alô, o microfone aqui eles vão cansando e a gente vai trocando. Quanto ao Moacir Pereira, que fez uma brilhante explanação que vai ter que se retirar em seguida, está autorizado. Fica o nosso agradecimento e convite para retornar, inclusive conhecer mais sobre o Rotary Clube de Florianópolis. Citou aqui um grande companheiro, Casper, do clube, e quem sabe venha também abrilhantar aqui o Rotary Clube de Florianópolis, participando ativamente das nossas atividades. Fica registrado o convite do clube. Então, como nós combinamos, dia 28, toda a última reunião do mês é a festiva. Esse mês é dia 28, é um domingo, meio-dia, cujo tema é Solidariedade é Massa. Por quê? Vamos reverter para atividades sociais e massa vai ser o cardápio. A R$ 35,00 o convite, com direito à música ao vivo e principalmente para nós testarmos a habilidade dos nossos companheiros que vão ter a oportunidade de participar do karaokê. Então vai ter um músico ao vivo que vai acompanhar qualquer um que se encorajar para ir lá registrar a sua habilidade na arte do canto. Qual o desafio então, companheiro? Nós temos 100 vagas. Nós temos hoje aqui 25. Os matemáticos me ajudem, mas se cada um levar 4 convites, cada um se responsabilizar por adquirir 4 convites, nós já lotamos o espaço. Então é esse o pedido que eu faço, o engajamento de todos. A participação, respeitados que vão viajar, que daí tem que convidar o dobro, né, Chara? Tem que mandar 8 aqui, não só 4. E que todos que sejam presentes, que vão lá, porque nós vamos fazer um dia de companheirismo, um domingo. Vai ser uma festividade e vai ter a sua atividade social definida pelo nosso presidente de comissão de projetos humanitários, o companheiro Alcides Aguiar. Então, gostaria de pedir que todos se empenhassem nesse objetivo. Essa é a festiva de agosto. São 4 convites para cada um. No convite está o mapa, vai ser lá no Confia, que é no centro, lá no Jardim Anchieta, pertinho da Casa da Maria. Foi feito em homenagem à Maria e ao Alceu. E é um local agradável. Quem tem criança pode levar, porque tem um parquinho. Se não chover, vão poder se divertir bastante lá no parque. Enfim, vamos transformar o domingo com solidariedade, mas com muita participação dos companheiros. Então, fica o desafio. É uma convocação, hein? Não se esqueça, é uma convocação. O objetivo assim, dessas festivas é o seguinte: valor arrecadado menos o gasto, daí a simplicidade dos eventos, é igual a um cidadão feliz. E nós destinamos todos o que arrecadamos lá a uma entidade. Esse mês foi eleito o Albergue Noturno Manuel Galdino. Ok? Então estão aqui os convites, né, pedindo que cada um se apresente e que os leve. Obrigado. Dividido por 17 dá mais de 25. Dividido por 17 dá mais de 100%. Depois ponto 3. Fazer a fica o secretário para poder fazer a saber quem são os companheiros, somente quem são os companheiros. Desde aí a bichinha aquela dos visitantes, né? Aqui é a recuperação dos visitantes, desde aí. Não, vou dar um ainda, parece que hoje eu não posso. Hoje eu não posso.
Eu me lembro que Você estava lá e o companheiro que promete. Desde 7h30 lá no SESC, no evento. Mandou o e-mail no WhatsApp e assinou o teto, não foi? Tem que mandar meu nome. Os clientes estão Atenção, companheiros e companheiras visitantes, nós estamos preenchendo os cartões de presença para que levem seus clubes. Portanto, não saiam sem pegar o cartão. Já tá indo, já tá indo lá. O nome dele é tem que mudar. Rapidamente. Vai agora. Isso faz tempo. Mas agora que o companheiro deu essa. Não, e olha, aparece hoje. Não se pode fazer nada. Nada, faz nada. E alguém está alguém está filmando, alguém está gravando ele. É bom, isso é bom, Alô, nós vamos, cumprindo as normas regimentais, oficialmente encerrar a reunião, mas obviamente continuamos aqui confraternizando e também vendendo os convites à festiva, como alguns companheiros já estão realizando. Então, convido a todos para de pé saudarmos a bandeira nacional. Claro que eu tenho que agradecer aqui a presença dos nossos companheiros